esse número é simbólico ou é literal? É outra polêmica aí, né? É simbólico ou é literal? Apocalipse 7, verso 4, vamos voltar aqui a Apocalipse 7, 4, diz: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. João ouve o número dos selados, e quando ele se vira para vê-los, ele vê uma grande multidão. Ou seja, são duas perspectivas diferentes. Ele vê o mesmo grupo, ou seja, ele fica sabendo do mesmo grupo, e logo quando ele vê, ele não pode contar. Segundo argumento que eu quero deixar para você. Aqui no verso 6, no capítulo 6, verso 17, volta comigo aqui no capítulo 6, verso 17, diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Esse verbo suster, no grego, é histemi, que quer dizer permanecer firme, suster. Mas quando você vai lá para o Apocalipse 7, verso 9, abra sua Bíblia, acompanhe comigo, diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, línguas e povos, em pé diante do trono. Essa expressão em pé ou de pé é a mesma palavra grega, é o mesmo verbo istemi, que é utilizado aqui no capítulo 6, verso 17. Ou seja, isso mostra que aqueles que permanecerão de pé na volta de Jesus são os mesmos que permanecerão de pé com Jesus no céu, a grande multidão que ninguém podia contar. É o mesmo verbo usado em duas situações diferentes. Uma ocasião antes ou na ocasião da volta de Jesus, e outra ocasião já sendo vistos no céu. Então, a grande multidão, ou melhor, os 144 mil e a grande multidão, eles vêm de tempos difíceis. Ok? Vamos deixar isso aqui claro. Os 144 mil e a grande multidão vêm de tempos difíceis. Os 144 mil são selados antes de soprarem os ventos para suportar as dificuldades que viriam. A grande multidão vem da dificuldade passada. O que está acontecendo aqui é que João viu o mesmo grupo em situações ou ocasiões diferentes. Antes ou por ocasião da volta de Jesus, e depois quando eles já estavam no céu. É o mesmo grupo. O verbo istemi mostra que se trata do mesmo grupo, porque é o mesmo verbo usado para os dois grupos também. Agora eu quero que você repita comigo, para você entender mais. Alguns estão achando muito complicado: pastor, não estou conseguindo acompanhar o raciocínio, como é que eu vou entender isso aqui? Pronto, então para você entender, eu quero que você repita comigo até memorizar. Os 144 mil são a igreja do tempo do fim na terra. A segunda frase: a grande multidão é a igreja do tempo do fim no céu. Pegou? Fica mais fácil entender assim? É o mesmo grupo visto em situações, em momentos diferentes.